Fala, rapaziada, sextou na Casa do Craque. No episódio de hoje, eu estarei sendo recebido na casa do craque dos microfones, o craque do rádio esportivo paranaense brasileiro, o craque da televisão, meu grande amigo Paulo Mosiman, o Foguetinho, jornalista, radialista profissional, escritor, repórter esportivo, apresentador de televisão. O nosso Paulo Mosiman vai nos contar curiosidades da sua carreira vencedora no jornalismo e também no rádio esportivo, como, por exemplo, os bastidores da transmissão da decisão do Campeonato Brasileiro de 1985 no estádio do Maracanã, onde o Curitiba sagrou-se campeão brasileiro. A sua opinião, os seus conceitos, tudo sobre a carreira e a vida da fera, Paulo Mosiman, o Foguetinho, num bate-papo sensacional com muitas histórias de bastidores do rádio esportivo paranaense. A sua trajetória na TV Iguaçu, Canal 4, com toda a turma do saudoso e querido Dirceu Grezer, tudo isso e muito mais. Então vamos lá, a partir de agora, Paulo Mosiman, o meu grande amigo Foguetinho, o moço do Viva o Futebol, será destaque aqui na Casa do Craque, torcida brasileira. E como eu digo sempre, sextou é na Casa do Craque. Valeu, rapaziada! Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Estamos iniciando mais um episódio sensacional aqui do podcast Na Casa do Craque e, como eu digo sempre, sextou é na Casa do Craque, meu amigo. Uma história melhor do que a outra e hoje vocês vão acompanhar, eu tenho certeza que vocês vão gostar de um bate-papo sensacional, a história de vida, os seus conceitos, a sua opinião, essa fera que está aqui do meu lado, o moço do Viva o Futebol, torcida brasileira, o moço da Rádio Independência, o moço da Rádio Capital, da Rede Capital de Comunicação, o moço da Rádio Clube, o moço da Revista de Turismo, o moço da Secretaria de Turismo, da TV Iguaçu, enfim, eu vou deixar ele falar, porque o currículo do homem eu vou te contar, uma folha de serviços gigantesca prestados à comunicação paranaense e também ao futebol paranaense. Eu quero cumprimentá-lo e já fazer um brinde aqui com meu grande amigo Paulo Mosiman da Silva, o nosso Foguetinho, meu querido amigo, né? PC. Com quem eu tive o privilégio de dividir o microfone, de trabalhar junto na rádio CBN Curitiba 90.1 FM. Primeiro de tudo, muito obrigado, Saúde, né? Saúde. E gratidão por tudo, Paulão, por nos receber aqui na sua casa, para a gente poder também registrar essa sua passagem aqui pela Casa do Craque, né? Essas histórias sensacionais das grandes lendas, grandes craques do futebol, da arbitragem, da política e da comunicação, como você, que tem uma história belíssima ligada ao rádio, à televisão, à comunicação, ao marketing, às relações públicas e tudo mais. É uma alegria estar aqui para bater um papo contigo, meu irmão. A alegria é minha, meu querido Paulo César Tima, meu amigo PC, e o melhor da vida são as amizades. A família é maravilhosa, mas conviver com os amigos engrandece o ser humano. E o rádio, somado com o futebol, sempre o rádio nos proporcionando momentos maravilhosos, especiais, viajar com os amigos, ficar nos hotéis, frequentar os estádios do futebol, transmitir os jogos, aquele clima que a gente sempre gostou de descontração, hora séria quando a bola rola, hora descontraída nas entrevistas, principalmente depois dos resultados positivos, das conquistas, e a gente que, vivendo o futebol, acaba sendo amigo dos jogadores, dos técnicos, dos dirigentes. Então era uma verdadeira confraria a cada jogo. Fora de casa nem se fala. E nos estádios, eu especialmente, que vivi muito mais o Couto Pereira, 40, 50 anos da minha vida,
vivendo o estádio do Alto da Glória. Tenho lembranças simplesmente fantásticas, PC. A gente tem muita história também juntos, muitas viagens, eu, você, o Edu e o Caco, né, que eu carinhosamente, sempre nas viagens, chamava de Porcão. Por que eu chamava o Caco de Porcão? Porque ele era o proprietário de uma sanduicheria famosa aqui em Curitiba, chamada Porco Nobre. Maravilhosa. E nós viajávamos os 4 juntos, né, para fazer a cobertura do Curitiba Futebol Clube, mas tem muita história. Eu aos poucos, eu vou lembrando das viagens, das passagens, e a gente vai contando aqui uma melhor do que a outra. Olha, eu lembro, a gente teve em Jundiaí, teve em Itu, lá no nosso Tchê, Plazinha, em Cascavel, mas quem tem que contar é você, né? Senão o pessoal vai dizer, o PC fala mais que o entrevistado, né? Paulão, você continua, hoje já está, acho que quase há 10 anos, né, nessa passagem pela Secretaria Estadual de Turismo do Paraná, né? Exatamente, a Secretaria de Turismo do Governo do Estado do Paraná, do governo do nosso querido amigo Ratinho Júnior. A Secretaria, ela tem um braço direito de apoio, é um serviço social autônomo, uma SSA, chamado Viagem Paraná, que é responsável pela área comercial e pela promoção dos destinos turísticos do Paraná. Então ela sempre está fomentando junto a operadores, a agentes de viagens, fazendo muitos encontros de capacitação. No popular, ensinando ou dando mais munição para os agentes colocarem os nossos atrativos turísticos em destaque para que eles sejam comprados verdadeiramente pelos turistas do Brasil ou estrangeiros, porque o Viagem faz muitas feiras na Europa, na América do Sul e em outras regiões desse mundo afora, sempre divulgando e projetando o nosso turismo. Eu tenho um prazer muito grande de trabalhar com o turismo. Amo o rádio, amo o mundo do futebol, e o turismo é uma coisa que dá muita satisfação. Eu sou o tipo do cara, PC, que se eu fizer uma viagem para, vamos exemplificar aqui, para Campo Magro. Esses dias eu fui acompanhar um evento em Rio Branco do Sul. E tá bonito o Rio Branco do Sul, tá Campo bonito, Magro. Aquele centro da cidade de Rio Branco do Sul. Coisa linda. Tá lindo, tá lindo. O centrinho ali, o pessoal sempre muito bacana. Então, a gente, quando faz uma viagem, lógico, você vai dizer, não, mas se você for para Nova York, se for para Zurique, se for para Veneza, se for para Paris, é deslumbrante e tal. Mas eu me sinto bem também quando viajo. Gosto de ficar num hotel, por menorzinho que seja, gosto de comer uma comidinha diferente na cidade e principalmente interagir com as pessoas. A gente sempre aprende quando a gente conversa com as pessoas. Não precisa ser gente mais velha que a gente. É verdade. Você aprende com pessoas jovens também. A cada dia. Porque a minha frase predileta, o meu guia assim, de vida, atrás de cada rosto existe uma história. Foi o que o rádio e a vida me ensinaram. E o turismo nem se fala, porque se convive com tanta cultura diferente, com tanta gente que tem pensamentos diferentes, com culturas, com religiões, com folclores. Isso é a cerejinha do bolo dessa vida. Eu gosto muito disso. É muito legal, é muito bacana. Eu que vivo fazendo, principalmente nessa época de Natal, mês de dezembro, eu faço muitas formaturas, colações de graus de ensino médio e terceirão desses colégios dos municípios, Rio Branco, Tunas do Paraná, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, região metropolitana. Como tá bonita a região metropolitana de Curitiba, principalmente nessa época de Natal, tudo enfeitadinho, tudo beleza, tudo funcionando. Pessoal, uma educação sensacional, é muito bacana. Bom, eu sempre fui, né, Foguete? Sempre fui adepto, eu adorava viajar no Campeonato Brasileiro, fazer jogos, mas o que eu mais gostava era o estadual, aquelas viagens que a gente fazia para Londrina, Maringá, Apucarana, Cornélio Procópio, Ponta Grossa, Umuarama. Eu adorava fazer o Campeonato Paranaense quando a gente fazia aqueles bate-volta, às vezes ficava 1, 2 dias em Foz, Cascavel. Sempre gostei do Campeonato Paranaense. Só pegar aquelas estradas do nosso Paraná, e hoje elas estão ainda melhores, só de você ir para a estrada, ver a força da agricultura, a força do campo, o crescimento dos municípios, interagir com as pessoas, simplesmente
uma palavra só. Gratidão a Deus por essas oportunidades que a gente teve a vida inteira, desde menino, viajando, transmitindo jogos, convivendo com essa boa gente do Paraná, fora as viagens aí regionais e nacionais também, né, PC? E eu vou pegar o teu gancho quando você falou desde menino, literalmente desde menino, porque você começou muito cedo. Agora me diga uma coisa, 2 coisas eu quero saber. Primeiro de tudo que me pergunto, quando eu falei que ia gravar com Foguetinho, todo mundo pergunta para ele por que Foguetinho? Por que Foguetinho? E a outra, é verdade, Paulão, eu trabalhei com você na Rádio CBN, mas que no começo de carreira, lá quando o Dirceu Greser te deu um acai para você gravar, você ia fazer entrevista com um taxista, é isso? Fiz pesquisa com taxistas. É verdade isso? Fiz primeiro pela Rádio Cultura, logo depois o Dirceu levou o Viva Futebol para B2, para a Rádio Clube Paranaense, e lá ele tinha de manhã e tinha tarde o programa na B2. Tempo da B2 na Dr. Muricy, 74, 75, 76, Muricy, por aí. Com Saldanha Marinho. Foi em 75 que nós fomos para lá. O ano da neve, torcida brasileira. O ano da neve. E o Dirceu era uma pessoa maravilhosa. O Dirceu, a gente tem a sensação que ele continua vivo ainda nesse plano aqui ao nosso lado. Se tem a impressão que a gente vai encontrá-lo, né? E o Dirceu me colocou para fazer as pesquisas e eu tive muita sorte, assim, porque eu fui lá, fiz o meu papelzinho e tal, e o então prefeito de Curitiba, o Jaime Lerner, ouviu de manhã a pesquisa no ar e foi lá no estúdio. Olha, naquela época não tinha esse negócio de ligar para entrar pelo telefone. O Jaime achou bacana, foi lá, elogiou a pesquisa, porque a gente perguntava para o taxista a preferência clubística, o seu nome, o senhor tem um ponto fixo, quantos anos na praça, tal. Mas o que interessou bastante para o Jaime, alguma coisa que o senhor observaria da cidade, que o prefeito Jaime Lerner precisaria cuidar um pouco mais, o que precisa ser melhorado, o que tem que melhorar, tal. Foi uma coisa bem bacana. Eu era muito piá, né? Que eu comecei com 13 para 14 anos. 13 anos? 13 anos. Porra. Coisa só o Dirceu Greser para fazer. O Dirceu é um Você cara sabe que iluminado. A gente está aqui na minha casa, estou vendo aqui uma foto do meu pai. Seu Zeca, de saudosa memória. Saudosa. Queridão. Uma despedida recente. Primeiro a minha mãe, depois o meu pai, nesse ano, né? E o Dirceu era um cara, assim, que me adotou como se fosse um irmão mais velho. Que legal. Um pai também. E quando o meu pai, em 1964, eu tinha 6 anos de idade, assim, em 58, né? Em novembro de 58. Meu pai foi gerenciar uma fábrica de fósforos do grupo Fiat Lux. Fiat Lux. Lá na região das Missões, em Cruz Alta. Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Você acredita que o meu pai foi presidente do Guarani de Cruz Alta? Olha que legal. Depois virou a CAFOL, Associação Cruzaltense de Futebol. E eu já aprendi, meu pai tinha uns rádios Ilomag, que tinham ondas curtas. Ondas curtas? E hoje eu tenho aqui em casa um Transglobão. Transglobe, né? A gente usava muito, né? O Transglobe era muito bom. Mas eu ouvia nesses Ilomag as transmissões da Rádio Universo, potência de som. Que potência que era o Universo. O Universo e a B2 né? Tinham as ondas curtas. Som do Paraná cobrindo o Brasil. E eu gostava muito, quando eu era menino, de ouvir a expressão, o nome do time, Água Verde. Sempre gostei do Esporte Clube Água Verde. O Esporte Clube Água Verde que está se referindo o antigo Pinheiros, né? O antigo Pinheiros, que deu origem depois ao Pinheiros. Isso. Né? Então eu acompanhava pelo rádio, a gente morava em Cruz Alta, depois o meu pai foi presidente do Guarani, era a única indústria da cidade, e ele foi convidado lá a ajudar o Guarani, assumiu a presidência, eu conheci os jogadores, tinha jogador que ia de bicicleta lá, pedia um troquinho para o seu José. Olha só. Esse negócio que o futebol do interior principalmente tem, né? E moramos lá, e daí em 1972, eu com 13 anos, meu pai voltou a se transferir daí de Cruz Alta para Curitiba. Aqui para Curitiba. Eu nasci em Curitiba, meu pai nasceu em Florianópolis, minha mãe em Florianópolis. Meu pai estudou lá em Santa Catarina
e veio fazer, eu acho que o Cefet, depois estudou engenharia aqui. Você acredita que Cruz Alta tinha uns 2 prédios? Eu não lembro de elevador em Cruz Alta. Quando eu cheguei aqui, o Dirceu Grezes me pediu para ir na Rádio Cultura, no edifício... Na José Loureiro ali ainda? José Loureiro com a Barão. Com a Barão ali. Edifício Minerva Barão, que tinha uma farmácia, Minerva. Embaixo, a rádio, se não me engano, ficava no 9º andar, era do Dr. João Carlos Aguiar, de saudosa memória, um cara que era muito maravilhoso. E para pegar o tal do elevador para ir ao 9º andar, eu tinha medo de pegar elevador, cara. Imagine, Foguete. Mas eu acompanhava daí, na época nem existia a Rádio Gaúcha, acompanhava futebol pela Caldas Júnior e pela Rádio Guaíba. As emissoras gaúchas sempre tiveram um som muito bom, e uma excelente escola de profissionais do rádio e da comunicação. Então lá eu ouvia o saudoso Pedro Paulo Carneiro, que era era o grande narrador, e ele corria de carro do autódromo do Tarumã e morreu num acidente de carro. Puxa vida, lá em Tarumã. Era Pedro Carneiro Pereira, acho o nome dele. E eu ouvia, como se sabe, a dupla Grenal divide o coração dos torcedores. Lá é meio a meio, né? Metade é vermelho, metade é tricolor, né? Com o azul do Grêmio. Então eu acompanhei muita transmissão de rádio, depois conheci vários profissionais do Rádio Gaúcho, mas isso foi um dado curioso. Eu tinha medo de pegar elevador. Medo de pegar elevador, olha só. Isso lá por 73, 74, aí quando eu comecei lá no Viva Futebol. E eu fui na rádio e conheci o Dirceu Grezes, porque naquela época o Dirceu era sempre muito voltado para o lado promocional, para o marketingzinho. Ele fazia, então, ele fazia os adesivos. Tinha um bonequinho que grudava assim, uma bolinha de plástico, o bonequinho fazia assim, tinha no vidro, o pessoal colocava no vidro do carro, ou no vidro traseiro ou lateral. Daí tinha o vovozinho do Curitiba, acho que tinha o Furacão do Atlético, o índiozinho Boca Negra. Do Boca Negra, que já era o Colorado. O Colorado já existia, acho que desde 1970. Então eu fui buscar esse materialzinho para mandar para os meus amigos de Cruz Alta pelo correio. Que legal. Que o pessoal torcia para os clubes gaúchos, lógico, eles eram gaúchos, e eu queria mostrar o que nós tínhamos no futebol os escudinhos dos times ali. Nós tínhamos ali, 4 clubes, né? Porque tinha o Pinheiros, Colorado e a dupla Atletiba, né? O Pinheiros, que você falou, começou como Esporte Clube Água Verde, e daí na década de 70, no começo, virou Esporte Clube Pinheiros ali. E tinha o Savoia também. Tinha o Savoia, aí tinha o Savoia, o Ferroviário, o Britannia, né? O Palestra, que todos eles se foram fazendo fusão e foi originando e foi ficando o Colorado Esporte Clube. Exatamente, que tive o prazer de cobrir também. Também você fazia o dia a dia do Cobri Colorado. muito mais o Coxa, mas cobri o Colorado e cobri também o Atlético. Verdade. Cheguei a cobrir o Atlético também. E a origem do apelido Foguetinho? Foi o Dirceu que te deu esse apelido? Dirceu Grezes? Foi justamente quando ele... A primeira gravação mesmo que eu fiz, saí da Rádio Cultura, fui pela Barão, até o centro histórico ali, o passo da cidade ali, o passo municipal ali, passo municipal, e onde tinha um cassino ali, se você passar ainda tem Tigre Royal, alguma coisa, tem um cassino, e funcionava ali, hoje tem alguns restaurantes, um mercadinho ali perto da rua Riachuelo, funcionava uma loja que não era do William Sade Bijuterias, grande. E ele combinou lá com o proprietário, se vai fazer teu primeiro trabalho, se vai falar com fulano lá, e mandou um bilhetinho disso. Já ia fazer um merchan. E daí eu ia entrevistar os funcionários para ver a preferência clubística. Tinha assim, um universo de 20, 30 funcionários, então eu perguntava lá, eram mais moças até, você torce para que time e tal. E quando entreguei a gravação, eu via o pessoal fazendo assim, né? Atenção, gravação, pesquisa. Só que eu fui no outro ritmo, né? No outro embalo. Atenção, gravação da pesquisa do Viva Futebol. 1, 2, último, 3. Já emendei. Falamos aqui do Dirceu Grezes direto. Num ritmo mais acelerado, né? Daí, quando o Dirceu foi colocar,
tá aí o meu material, não sei se ficou bom, Dirceu. Daí o Dirceu, vai ficar bom, você é um cara bom, tal. Aquele jeitinho dele. Daí ele ouviu no gravador aquele meu primeiro trabalho, né, entre aspas, né, a primeira experiência, vamos dizer assim. Daí ele viu aquilo e quando ele foi colocar no ar, ele mandou colocar desde 1, 2, 3, atenção! Tá? Direto. Foi Vou lançar um menino aí, que é muito jovem, que é um dos objetivos do programa é lançar jovens valores, não sei, aquele jeitinho do Dirceu. E vocês vão ver que o nome dele é Paulo Mosman, mas ele vai ser o repórter foguetinho do rádio. Vejo aí por quê. O ritmo dele. Entrei, 1, 2, 3, último 13 e tal, falamos aqui a pesquisa e tal. E engoli até palavras e ficou até hoje. Foguetinho, ele era cabeludão, década de 70, usava aquelas calças boca de sino, cabeludão, compridão, assim que... Foguetinho, depois ele trabalhou no Viva o Futebol na TV Iguaçu. Eles quebraram todos os paradigmas, eles colocaram aquela trave dentro do estúdio. Não existia esse tipo de microfone que a gente está utilizando, o microfone vinha de lá para cá, e tinha uma rede atrás aqui. E o pau cantava ali, o pau quebrava. As mesinhas tipo os bistrô, com garrafinha de Coca-Cola. Produtos Todeskine. O Paraná alimentando o Brasil. Olha aí, ó. E ali foi o pioneirismo dos Mesa Redondas, na televisão paranaense, na TV Iguaçu, Canal 4. Nós fomos para a TV Iguaçu, lá para a casa do nosso querido Dr. Paulo Pimentel. Dr. Paulo Pimentel. Se eu não estou enganado, dia 13 de dezembro de 1976. 76. Foi uma coisa assim, as pessoas que nos acompanham... Aquilo arrebentou a audiência, nossa. Cara, aconteceu um troço mágico, assim, porque eu comecei a participar do programa, e o Dirceu fez uma escala, algumas pessoas iam 2 ou 3 vezes por semana, eu ia todo dia com ele. Né, ele tinha um TLzinho, a gente ia no TLzinho azul calcinha. Olha, assim, aquela TL da Volkswagen, né? Volkswagen. Motor 1600, né? Aquele carrinho. Daí a gente ia para a televisão, passaram assim, 2, 3 meses, você saía na rua, todo mundo conhecia você, foguetinho. Era que nem toco do enchente, parava aqui, parava ali, parava lá. E nós recebíamos muitas cartas. E muita gente queria que a gente fosse nos aniversários, nos bairros de Curitiba, na região metropolitana, até nos municípios mais distantes. A gente foi em muito lugar. Depois o Viva o Futebol teve um time de pelada que jogavam o Boris, eu lembro. Edu Brasil, Adib Fará Neto. Era uma época assim muito, muito bacana. O Dirceu já não jogava. Não jogava. O Josias, né? Josias. Então a gente curtiu também esse lado assim, e a popularidade que foi brotando, que foi nascendo, saía nas ruas as pessoas muito carinhosas, assim, porque o Dirceu tinha uma luz e um carisma oriundo da música, né? É verdade. Era o rei do iê-iê-iê no Paraná. Né? Ele era consagrado no iê-iê-iê, na Jovem Guarda, né? Sim, era amigo do Roberto Carlos. Sim. Organizou aquele desfile de Calhambeques na Barão do Rio Branco. Ali tinha uma loja grande do Hermes Macedo, quase na frente da Rádio Cultura. Isso! Na esquina da José Loureiro. Onde nós ia ver o Papai Noel e o presépio lá na época de Natal, na Barão, ali na HM da Barão. Paraná e Santa Catarina. Do Rio Grande é o Grande Rio. É o Grande Rio. Hermes tinha as lojas Hermes Macedo que faziam a decoração de Natal nas lojas e na cidade de Curitiba. A gente era... Que coisa boa de lembrar. Habitual, rapaz. Isso, uma lembrança assim muito grata. Significativa na minha vida, sabe? Tem muito significado. Pô, que legal. Mas o Dirceu, ele era um cara tão à frente do seu tempo, tão à frente, eu costumo dizer que a régua de trabalho, o sarrafo dele era lá em cima, que ele lançou uma dupla, ele não lançou só o Foguetinho, ele lançou Foguetinho e Josias Lacour. Que era o J. Batista. Que era o J. Batista, Josias Lacour era o J. Batista. Tinha um pseudônimo. E esses dois meninos, como repórter, eles arrebentaram, faziam meta, lembra? Sim. Faziam meta, os dois tal. Logo depois, nós somos 76, ali quando nasceu o Viva o Futebol. No final do ano, inclusive... Eu fui com o Dirceu num coquetel numa empresa JTDS, que acho que eles estavam inaugurando loja na Voluntários da Pátria, ali pertinho da Cruz Machado, da Cândido Lopes.
E eu fui lá com o Dirceu, ele me apresentou um cara que era do comercial da TV Iguaçu, Paulo Barcelos. Paulo Barcelos. Paulinho Barcelos. E o Paulo Barcelos foi o padrinho do Dirceu e do Viva Futebol na TV Iguaçu, Canal 4. Acreditou no trabalho, no projeto. O programa com o Dirceu ficou no ar até abril de 83, quando o Dirceu faleceu. Ele faleceu no dia 14 de abril de 1983. Foi uma comoção. E depois, né, quando o Dirceu partiu dessa vida, subiu o nosso Dirceu, daí o Cavalcante e o Boris conversaram com a gente. Luiz Carlos Cavalcante e Boris Muzialovski. Mantiveram o horário no Canal 4, renegociaram, né, que as negociações do Dirceu eram diferentes, e daí, porque o Viva Futebol era uma marca Dirceu Grezzi, daí o programa passou a se chamar Viva Bola. Viva Bola. Viva Bola. Foi aí que veio a Sônia Nasser. A Sônia já era do já estava no Viva Futebol? Já estava. A Sônia, o Costa Lima. O Costa eu lembro. Lembro o Costa. Josias. Só que o Josias, ele passou em 1977, por aí, a fazer parte de uma equipe do Fuad Khalil. O narrador Camisa 10. O Camisa 10. O Josias foi lançado como repórter, o volante que chamava, né? O repórter lá do campo. Isso. E em 1978, o Carneiro Neto e o Munir Khaluf me levaram para ser repórter da B2 em 78. A velha B2. Na velha B2. A M1430. A M1430. Ainda na Rua Doutor Muricy. Continuava ainda na Doutor Muricy. Era uma e daí equipe... que eu apresentei o Mion para o Dirceu Grezzi. Carlos Mion. Esteve gravando com você. Vocês estudavam na mesma sala na Universidade Católica? Não era PUC, era Universidade... UCP. UCP. Universidade Católica do Paraná. Sim, o Mion era meu amigo, as famílias eram amigas. Daí eu fazia, né, o curso de comunicação e tinha contato com o Mion. E quando saiu, o Dirceu disse: eu queria que você indicasse uma pessoa assim no teu perfil. Eu indiquei o Mion. Daí o Mion passou a fazer e eu ia esporadicamente, porque eu comecei a viajar, comecei a fazer as reportagens nos jogos. Sim. Então o próprio Dirceu interpretou como o Viva Futebol foi o motivo do teu lançamento, colocou você aí no mercado no e cenário. Agora você vai fazer as entrevistas nos jogos tal, para criar uma personalidade de repórter de campo. Foi assim que eu comecei. E depois passei à equipe do Munir. Grande Khaluf, professor Munir Khaluf, né? Munir, o Carneiro Neto era da... Antônio Carlos Carneiro Neto. Da equipe da B2 e diretor da rádio. Também era diretor da rádio. O diretor de esportes e o diretor da rádio, o Carneiro. E depois daí o Carneiro trouxe o Lombardi... Imer Bacurim Lombardi e o Hidalgo. A dupla da equipe eram da positiva, Rádio né? Universo. Da Universo, que era um prefixo assim gigantesco em termos de audiência, né? Exato. A Rádio Universo que ficava no calçadão da senadora Alencar Guimarães. Sim, ali, Rádio né? Universo, da família Shed. Sim. Da família do saudoso e querido pioneiro da TV do Paraná, foi dono da TV Paranaense, Canal 12, né? Que tinha sede ali na Emiliano Perneta. Num estacionamento que tem um ginásio assim, de esportes, né? Era ali, em frente à Casa das Linhas que tinha ali, né? Na Emiliano Perneta. E a Rádio Universo ficava também na frente do Novo Ateneu, que depois foi a Faculdade de Direito Curitiba, né? No meio da quadra ali, daquele petit pavé que liga com a Praça Osório. Eu ia muito no lugar que tinha ali chamado Terraço. Eu lembro do Terraço. Ia ver as menininhas no terraço, em frente à Rádio Universo ali. E tinha o Jardim, que era de dois jogadores do Atlético, do Júlio, lateral esquerdo, e o outro... Eu acho que do Nilson Borges. Do Nilson Borges, né? Do ponta esquerda. O nosso Bocão. Bocão, ficava bravo, não dava para chamar de Bocão. Mas eu mostrava a boca para ele, ele pegava no nariz, já dava o troco e gostava de dar um soquinho na barriga. Assim, jogava muita bola. Grande craque, tanto ele como o Júlio, duas figuras assim muito, muito bacanas que a gente conheceu no mundo do futebol, como Altevir, Grande Alfredo Salles, Júnior, Alfredo Gotardi. Esse
Matava a bola no peito e colocava onde queria. Eu acho que o Buião já jogava com eles. Buião era no Atlético. Nossa, Buião tá até hoje morando lá em Vespasiano. Eu falo tá para vir bastante aqui agora. Falo tá pra bastante, chegar, né? Já teve a confraternização do Colorado? Já teve a confraternização do Colorado. Perdi a data, então. Ele teve aí com a turma aí tudo. Agora, nesse ano? Ele já é pela, acho que décima primeira vez que ele vem com a turma do Colorado. Mas a desse ano já aconteceu, então? Eu não sei bem se já teve. Eu tenho a teve. impressão que é nos próximos dias. Exatamente. Mas outro cara sensacional, né? Um cara que a gente conviveu, tudo. João Bosco. O nosso buiãozinho. Que legal, então, que bacana. Daí eu passei a trabalhar com o Munir. Na B2, né? Na B2, daí o Carneiro acabou por uma necessidade da B2, a B2 que, como se usa a expressão, bancava a equipe de esporte. Sim. Era funcionário de Sim, funcionário registrado. Não era nada terceirizado naquela época, era tudo documentado. E a gente viajava para tudo que é lugar, para fazer as transmissões, né? Daí o Carneiro, como diretor da rádio, foi procurado, ou procurou o Lombardi e o Hidalgo, e eles foram para a B2 e ficaram anos lá. Montaram a equipe positiva, né? Daí nós fomos com o Munir para a Rádio Universo. Né? Foi montada uma equipe. Olha os caras que eram sócios do Munir. O da Gemini Publicidade, o do Cídio, da Gemini, que era uma das grandes agências de publicidade. O papa da publicidade. O nosso querido, não sei se você teve a oportunidade de conviver com ele, Heriberto Romano, da rede Fornello de Campinas. Da Fornello. E depois ele passou a cuidar com o Werneck, que era um cara ligado ao Atlético, acho que Renato Werneck. Era o Renato Werneck. Eles cuidavam do marketing do Shopping Miller. Porque o Heriberto era lojista, tinha loja lá dentro, e eu acho que ele levou o Werneck para cuidar. O Heriberto era simplesmente um cara fantástico. Deus levou uma visão extraordinária, né? E as cantinas Fornello, marcaram uma época assim na vida de Curitiba. Daí o Heriberto gostava muito do rádio, era muito amigo do Munir Caluf, gostava do Josias, gostava de mim, gostava do Luiz Augusto Xavier na época, e do Carneiro, o Xaxá. Daí nós fomos para a Rádio Universo. Ficamos um período lá na Rádio Universo e depois nós vamos chegar na Rede Capital de Comunicações. Rede Capital de Comunicações aí já era FM? Não AM era ainda. AM 1270. 1270. Eu cheguei a trabalhar, mas daí já era lá no Bairro Alto, lá em cima. Não sei se era no mesmo lugar. Já era lá. Já era lá? Nós trabalhamos na rua Pedro... Eu não vou lembrar. Mas assim, na época... Pedro Eloy de Souza, se eu não Pedro Eloy de Souza. Na época, a Rede Capital de Comunicações, ela fez um sistema que, muitos anos depois, a CBN costumou fazer essa rede, né? Ela fez essa rede. Como é que era São chamada? Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Sabe como é que ela era chamada? Era um projeto de Hélio Ribeiro para o Rádio do Brasil. Grande Hélio Ribeiro. O homem da Bandeirantes. Da Bandeirantes, onde o Ney Costa trabalhou durante muito tempo. Ney Costa fazia as mais da Bandeirantes. Grande Ney Costa. Esse Hélio Ribeiro. Walker Blas, Ney Costa. Pelo amor de Deus. Darcy Reis, que era do esporte. Ele morreu. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes era a maior escola do rádio. E a maior audiência do rádio. Né? O projeto da Rede Capital de Comunicação era do Hélio Ribeiro. Era o Ribeiro que sugeriu para o doutor Edivaldo Alves da Silva, daquela FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas. Era um cara muito bem conceituado em São Paulo, um empresário que tinha muito cacife. Então o Hélio Ribeiro, o Chico Anísio debochava dele, né, que ele não gostava. Tudo eu fazia. Robert Valteiro. Ele era imitou o estilo Hélio Ribeiro. Hélio Ribeiro. Ele fazia o Robert Valteiro. Ele fazia um programa assim pela hora do almoço, onde ele traduzia músicas do inglês para o português. Sim, ele com o vozeirão dele. Eu lembro. Ele tinha um vozeirão que era brincadeira. Sim, fantástico. Eu era fã. E ele tinha umas coisas assim, ele falava umas frases assim, umas pílulazinhas. Será que
aquele homem queria salvar a humanidade, já não teria morrido. Um abraço para a moça do Carmanguia Vermelho, que nos dá carona, nos conduz pelas ruas desta cidade de São Paulo. Tal. Então, o Hélio Ribeiro criou o projeto Rede Capital de Comunicações. Era uma rádio voltada ao jornalismo e tinha o futebol. O futebol. Daí nós ficamos 2 e aí, anos você, Carneiro? Rosildo Portela. Tomou Jurandir Carioca. Tomou o gol no... Né? Jurandir Carioca. Wilson Maciel, que trouxemos. Grande, Wilson Maciel. Fernando César. O Fernando César. Olha os 3 narradores. Nossa, pelo amor de Deus. Xavier e Rosildo Portela. Ainda tinha, acho que o Manuelzinho Fernandes. Olha, o manequinho. Jogos do Pinheiros. Nosso manequinho da Vila. E eu apelidei o maneco. Ele Verde Oliva? Verde Oliva. Eu lembro. Não sei de onde ele me ligou, porra, Paulinho, eu sou muito relaxado com o celular, você me manda mensagem, vamos tomar um café, completei 80 anos, ele falou, grande manequinho, esse uma lenda, o que me ensinou, primeira viagem minha trabalhando no rádio em 95, eu fui para o Rio de Janeiro fazer Botafogo e Paraná Clube, eu não sabia, e o dono da Rádio Nacional, o cara que comandava, tempo que o Tony Mineiro era vivo ainda, o cara falou, você sabe instalar equipamento, maleta? Do João Rochinski, eu falei, sei tudo. Então você vai viajar. E eu não sabia nada, Foguete, não sabia nada, e cheguei no Maracanã, e agora o que eu faço? Aí o manequinho, deixa que eu vou te ensinar como é que instala. Como é que faz a conexão? Salvou minha vida no Maracanã. Sim. Outro amigão, Maneco de narrador também na equipe de vocês. O Maneco, um dia lá na Rede Capital, Rádio Capital Curitiba, nós transmitimos inclusive com o Munir e o saudoso Cândido, os 2 saudosos, né? Cândido Martins de Oliveira, que era diretor da rádio. Candinho fazia um programa, então o senador Enéas Faria também. Era uma equipe maravilhosa, Roberto Lopes. Nossa, que timaço. Era um timaço muito legal. Roberto Lopes do Bigode. O bom bigode. Daí a Rede Capital, ela começou através da Rádio Capital Curitiba, nós transmitíamos jogos locais e entrava em rede principalmente com São Paulo, porque tinham reuniões eletrônicas, uma mesa de som enorme. Daí o Hélio Ribeiro apertava um botão lá, atenção Capital Curitiba, atenção Capital Belo Horizonte, atenção Capital Rio de Janeiro, Capital Salvador, Recife, não sei o que, era uma integração assim nas capitais, e daí fazia uma reunião. Daí convidaram a gente para fazer a visita do Papa em 1980. O doutor Francisco Russo Júnior era o diretor, que tinha sido seminarista, tal. Ele falava com a gente, ficava fazendo assim com o dedo aqui, com os dedos assim, e gostava de mim. Daí, quando veio essa cobertura da visita do Papa, nós tínhamos uns carrinhos Fiat. Papa Karol Wojtyła, João Paulo II. João Paulo II. Daí nós tínhamos uns carrinhos que eram Fiat, o Josias apelidou de Fiat Bola. E o motorista do Fiat do esporte era o Oscar René dos Santos, o ligeirinho esperto. Ligeirinho, que depois a gente arrumou mais um apelido para ele. Era o ministro dos transportes do Dr. Paulo Pimentel no Canal 4. Cuidava da frota dos carros dos transportes, do Dr. Paulo Pimentel. Então, nós tivemos assim oportunidades maravilhosas. Aquela transmissão da vinda do Papa. Nós com o Fiat Bola, e tinha um esquema que o Hélio Ribeiro criou, os 10 mandamentos da cobertura papal. Não usar a expressão Papa Móvel, que a Globo usava. Não usar tom fúnebre nem futebolístico. Em caso de dúvida, tinha um padre para a gente consultar. Para dar uma consultoria com o padre do Papa, alguma coisa da conotação religiosa, da importância daquela visita para o Brasil e para Curitiba. Quase 80 mil pessoas no Couto Pereira, as bandeirinhas do Vaticano. Não tinha lugar para uma pessoa no alambrado do Couto Pereira aquela noite. Eu não estava no Couto. Eu estava no Couto. Fiquei no Centro Cívico, acompanhava onde o Papa ficava, na Cúria Metropolitana, ali na Jaime Reis, aqui no centro de Curitiba. Foi muito bacana, mas se você me permitir, tem uma muito boa do Maneco Fernandes. Do Manequinho. O nosso querido e saudoso Valdomiro Perini. Perini. Distribuidor
Vodka Polska. Vodka Polska. Vodka Polska. Grande Perini, foi meu diretor no Esporte Clube Pinheiros. Querido Perini. Família Perini, né? O Gilson também foi maravilhoso, o Maurício, a gente tinha muita amizade com eles todos. E daí a Polska, através do Rose do Portela, era um dos copatrocinadores do futebol. O Maneco foi abrir uma jornada esportiva, o Verde Oliva, e enlouqueceu o Verde Oliva e começou a fazer uma alusão que o Caninha 51 patrocinava, acho que o Globo Esporte, dizendo que era uma vergonha, uma cachaça patrocinar, que bebida tinha que ser banida e tal, e acabou esquecendo que nós tínhamos o patrocínio da Vodka Polska. Vodka Polska. Daí o Portela entrou de casa, acho por telefone, Maneco, queremos mandar um abraço para o Valdomiro Perini, pessoal da Polska, porque não sei o que tal. E o Maneco não sabia o que fazer para dar um arremate, queria ajeitar e ficava pior. Daí o Portela não teve dúvida, chegou e disse, Maneco, e tem uma coisa muito importante, a Polska é digestiva. Depois ficou bravo com o Maneco. Que a sorte que o Valdomiro Perini era muito amigo de todo mundo, não teve o patrocínio. O Valdomiro Perini era um cara muito queridão, muito bacana, muito legal, ligado à diretoria do Esporte Clube Pinheiros, fez um trabalho fantástico lá, ao lado de Raul Trombini, ao lado de toda aquela turma, né? Tem o neto, Erondir Silvério, era filho do saudoso Gilson, né? O neto do Perini, que era o Giovanni. Giovanni é um guri maravilhoso, e ele continua com o ramo de bebidas como importador, inclusive os vinhos da África do Sul e tal. Que são bons para arrebentar. Muito amigo do Edson Militão, grande que é nosso Edson amigo Militão, também, né? nosso querido amigo, né? Aliás, o Edson Militão que também tem uma trajetória junto contigo naquela criação daquela revista da Era da Abave que vocês faziam, continuamos que você fazendo, era 30 anos. O diretor, o responsável pela Eu revista fui da Abave, o responsável pela redação e dividia a área comercial com o Militão. Então, Militão foi comentarista do Sport TV aqui, fazia jogos do Sport TV, rádio, tudo. Queridão. Colocou o jornalismo do Paraná em Copas do Mundo e Olimpíadas. 8 Copas, Olimpíadas e tal, pela Gazeta do Povo. Muito. Você tinha uma coluna na Gazeta do Povo? Eu e o Josias escrevemos na Gazeta e também na Tribuna do Paraná. Na Tribuna do Paraná tivemos também, um bom período. Colunista lá um tempão. Sim, lá, né? A gente assinava a coluna. E o Militão, irmão do Dr. Júlio Militão. Júlio Militão. Diretor do Curitiba, conselheiro. Presidente do Conselho Deliberativo cara do Curitiba. Muito próximo do Evangelino, que no último dia 9 completaria 100 anos de idade se estivesse conosco ainda. Está no nosso coração, está na memória da grande e apaixonada nação curitibana, mas subiu para o segundo andar. Né? Querido Edson Militão está o quê? Está com quantos anos? 70, 75? Pouquinho mais. 70 daqui a pouco faço eu. Capaz, com esse corpinho de lateral direito ofensivo? Não. Passa a torcida também brasileira. Pra caramba. Aquele cara com aquele cabelão comprido aqui, na Jovem Guarda, no Iê, aí, no Paulo Mose, mano. O Militão passou dos 80. Já passou dos 80? Deve estar na faixa do... Fez aniversário agora no começo de novembro. Uma outra passagem tua também, Foguete, que além do futebol, além de você ter... né, um dos ícones da imprensa, e eu vou chegar nessa parte também, mas você se destacou, não vou lembrar por qual rádio que vocês faziam aquela cobertura política, a escrutinação dos votos, Independência. Fiz primeiro... Independência no futebol, quando tocava esse canhão, hein? A arte do impossível, era uma vietinha. Isso. O Gilberto Fontoura, que era diretor da Rádio Independência. Vou gravar com ele também, vai contar a sua história aqui comigo. Vou gravar demais. Com o Giba. Né? Giba é fantástico. Gilberto foi meu Fontoura. Professor lá na UCP, professor da cadeira de rádio. Que legal. E ficou muito feliz que um dia eu fiz um trabalho que tinha que pegar algum programa de rádio e destrinchar o programa, falar da produção do programa, como é que ele acontecia e tal. E eu peguei alguma coisa da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, fiz um programa, ele grato pela consideração e legal. Tal. Era meu diretor na rádio. Então o Gilberto confiava em mim para pesquisas eleitorais,
porque tinha muito vereador, deputado na rádio, um monte, né? É verdade. Então ele ligado à comunicação, tal. Você é isento, não vai dar problema. Então eu fazia as pesquisas e ia na casa dos candidatos majoritários. Que legal. O candidato ao governo. O vice-governador, ao Senado, à prefeitura de Curitiba. Então eu fiz muitas coberturas. Pela Rádio Independência? Pela Rádio Independência. Foram alguns anos de cobertura das eleições. Nessa época, quem era o governador? Era o Ney Braga? Ney Braga. O Ney Braga saiu porque ele lançou o Saul Raiz. Saul perdeu para o José Richa. Saudoso e querido pai José do Beto, Richa. né? Isso, e o Álvaro ganhou a eleição de senador. E depois Dias. Foi governador na sequência. Então ia na porta da casa do Álvaro, ia na casa do Zé Richa, que era um apartamento na Lamenha Lins, ali perto da 7 de setembro. Jaime Lerner, ali no Cabral, aquela casa maravilhosa dele. E o Álvaro, naquela época, acho que morava na Praça da Ucrânia. Sim. Maurício Frutti, o Bigode. Na Rua Chile, era muito meu amigo. Maurício Frutti. Pai do Gustavo, que foi nosso prefeito, para quem não lembra. Foi prefeito de Curitiba. Maurício também foi prefeito, foi um vereador, foi deputado estadual, deputado federal e muito radialista. E nessa passagem da política que você se referia, que o então governador Ney Braga perdeu, ali não foi praticamente que ele foi o fim do encerrou, que acabou o neísmo, ele acabou que ele, né? Não... E eu fui na casa dele. Cheguei. Ele não gostava muito de atender a imprensa radialista, ele tinha bronca, não tinha? Tinha uma bronca maior ainda do Paulo Pimentel e de todo o repórter que trabalhava na TV Iguaçu. E o Paulo Pimentel era teu patrão na TV Iguaçu. Mas eu tive um lance, foi no dia do meu aniversário, 16 de novembro. Porque a eleição era no dia 15. Lembra? 15 de novembro. Eu lembro, 15 de novembro, sempre a eleição. Então, o dia seguinte foi o 16 de novembro. Teu aniversário. Daí o Gilberto vai lá, dá um jeito. Tudo, tem que arrancar uma entrevista com o Ney Braga. Fui ali para Bragalândia, na casa do Ney, ali no alto ali da Carlos de Carvalho, entre a Carlos de Carvalho e a Vicente Machado. Tinha uma travessinha que hoje a casa, inclusive, já não existe mais. Estão construindo um predinho ali. Daí eu fui para casa do governador Ney Braga, entrevistá-lo com o Hélio Teixeira, que era da revista Veja e de grandes veículos. Depois foi diretor de comunicação da Itaipu, era muito meu amigo. Cheguei na casa do Ney Braga para entrar. Quando eu entrei, tinha uma escadinha assim para entrar na sala, as filhas do Ney Braga me xingando e tal, porque tinha um carro parado quase na frente da casa do Ney, que tinha um adesivo do José Richa. Sabe quem? Daquele jornalista Laurentino, que escreve um monte de livro, e foi para São Paulo e tal. Daí as meninas lá, as senhoras, né? Já te questionaram. É desse carro aí. Sabe quem que era assessor de gabinete do governador e que estava ali na casa dele, acalmando o governador e tal? Antoninho Loyola, que foi desembargador até, se aposentou aí. Preparador físico, professor de educação física, nosso amigo ligado ao Curitiba, o professor Antônio Loyola, filho do desembargador. Roberto, que era prefeito de Antonina naquela época. E o Loyola era muito ligado ao professor Loyola, desembargador Loyola, um queridão. Loyola, não, esse rapaz aqui, o Paulo Mosman, o Foguetinho, ele é meu amigo e tem que ser bem recebido. Íntegro, profissional. Cara, daí para entrevistar o Ney Braga. E quando eu cheguei, me aproximei com licença, governador, preciso entrevistá-lo ao vivo na Rádio Independência. Ele dizia só assim, para resumir: não falo em rádio de Curitiba, não leio jornal de Curitiba, não vejo televisão de Curitiba. Seus traíra. Sabe como que eu consegui entrevistar Como é que você ganhou o homem, velho? Dona Anice era um doce, a esposa dele. Dona Anice Braga, né? Daí eu disse, governador, me deu assim um estalo, cara, coisa de repórter mesmo. Governador, o senhor não vai falar mesmo? Eu precisava tanto que o senhor falasse. Eu já falei que não falo em rádio, não sei o que. Tá. Então, eu posso entrevistar a Dona Anice? Daí quando eu falei que ia entrevistar a esposa dele, eu vou falar então. Eu vou falar. Mas tira esse telefone aqui que é uma porcaria, que era o telefone sem fio, fazia muito barulho. E pro rádio é ruim. Tinha que ser um discado. Tinha que ser um discado.
Tal. Ligou a cobrar na Rádio Independência. Ligou a cobrar. Jogou para a mesa. 254-1763, se eu não me engano. Não tinha o 3 na frente. 254-1763 ou 1662. Daí ligava, torcendo para o Gilberto Fontoura atender, porque o Mário Celso era do Richa. Para não atender o Mário Celso, um dos dois ia me colocar no ar. Daí foi o Gilberto, foi melhor. Daí eu fui entrevistar o governador e ele entrou numa linha mais ou menos assim: fui traído no palanque. Daí um gaiato, aquilo que você falou, eu trabalhava com o Dr. Paulo Pimentel, não lembro qual foi, um cara levantou meu fone assim. Ali onde você estava entrevistando ele? Eu estava entrevistando ao vivo. O cara chegou atrás, tipo papagaio de pirata aqui. Papagaio de pirata, tirou meu fone e disse: pergunta-se quem traiu ele, foi o Paulo Pimentel. Tá louco? Como é que você vai perguntar isso pro cara, velho? Se trabalhava com o Paulo Pimentel na TV Iguaçu, exatamente. Ele ia descer o cacete, né? Daí fiz a entrevista, tal. Era uma entrevista que eu gostaria de ter guardado. Olha, para a memória da comunicação paranaense. Foi o Ney Braga. E ali foi jogando a toalha. Jogou a toalha, né? Tipo, perdemos a eleição. O senhor admite daquelas perguntas de futebol, né? Sim. O senhor admite que acabou o neísmo? Bom, duro para ele, muito parente, cara, político. Imagina. As filhas tudo xingando, chutando parede. Que clima, hein? E o senhor agora, como é que vai ser? Tal? O senhor não conseguiu o Senado, rixa e tal. Mas foi uma experiência. E ali assim, você tinha o quê? Uns 20 anos, Foguete? 18, 20 anos nessa época. Por aí. Agora imagina a experiência que não deu para você, essa situação, como a gente fala na gíria do futebol hoje em dia, o pacal de bico que você ficou nessa situação. Era e saiu, né? Nem entrevistar técnico, né? É verdade. Eu cheguei a entrevistar técnico que eu sabia que se ele empatasse, seria demitido. Ia cair. Então eu já fui em cima dele dizendo: o senhor sabe que o senhor vai ser mandado embora, tal. E os caras às vezes não gostavam, às vezes até administravam bem, né? Mas a gente era bem informado, né? Você deve ter convivido muito com Elba de Pádua Lima. Com o Tim eu convivi mais com ele no período que ele ficou no Colorado. No Colorado, né? Enio Andrade no Curitiba, naquela conquista de 85 e tantos outros treinadores que você conviveu. Eu tive um problema sério de relacionamento com o Enio Andrade. Com o Enio Andrade. No ano da conquista de 85. Que no ano da conquista quem começou o trabalho foi o Dino Sani, né? Sim, que é meu amigo. O nosso carequinha lá, gente boa, queridão, né? E eu brincava que fiquei amigo dele, dizia, quando eu era criança, você vai lembrar, tinha aqueles botõezinhos bem fuleirinhos, assim, que vendia o timinho com a travinha, o goleirinho e tal. Eu lembro do futebolzinho de botão. Eu dizia, o cara mais antipático que tinha no meu time de botão era você, Dino. Ele dava risada. Tá vivo em São Paulo ainda. Tá vivo o Dino Sani ainda? Poxa, ele lembra de coisas do passado e não lembra mais do presente. Olha o Josias, através de um amigo do Dino, teve um contato com ele. Eu lembro que em 85 eu estava jogando futebol ainda profissional. E o Dino Sani começou o trabalho aqui, mas ele umas 3, 4 rodadas. Ele tinha um convite para ir para a Arábia, para o Japão. E ele tinha um acordo com o Evangelino que se ele pintasse para ele ganhar um dinheiro lá fora, tinha que liberá-lo, né? Não, e estava para estourar a saída dele lá para fora. Então me dava muito com o Dino Sani e o Josias, porque ele já tinha trabalhado quando a gente era bem garoto, em 76, no Curitiba. É verdade, ele já tinha trabalhado. O chinês trouxe ele, convivemos ali com Paulinho de Almeida. Sim. E o Strick eu peguei menos, assim, não ia tanto no clube na época do Renganeschi. Armando Renganeschi, Federico Renganeschi. Grande Armando Renganeschi. O seu Renga era um cara... Jed Lameiro. Jed Lameiro também. Jed Lameiro foi em 1978. Ele trabalhou no Atlético. Em 78, quando o Curitiba decidiu o campeonato com o Atlético, que a decisão foi em 79, né, em janeiro, o Jed era o técnico do Atlético e o Chiquinho era o técnico do Curitiba, né? Certo. Lembra do Chiquinho? Lembro. Triste lembrar dessa pessoa. Viu? Mas essa do... O Enio Andrade, aconteceu? Nunca falei isso. Você disse de uma... Nunca falei isso aí, publicamente. Primeira vez. Olha... Só os caras que conviviam no Curitiba, Pereirinha, Edu e mais alguns... Sabiam dessa... O Mion, talvez... Soninha, mas o Enio, em 78, 79, ele teve com o Gilberto Tim. Grande preparador físico, chegou à seleção brasileira. Aliás, em 78 foi Chiquinho, em 79 o Enio trabalhou com o Gilberto Tim no Curitiba. Daí em 85, quando ele voltou,
ele chegava de manhã no clube, acho que ele tomava uns golinhos de uísque assim. Fumava também bastante. Daí, naquela época não tinha muitos negócios de assessoria de imprensa. Não tinha. Sala de imprensa. Não tinha. Sala de imprensa do Curitiba não tinha entrevista coletiva. Foi construída lá por 84 pelo Beto Sonda City. Beto Latz. Bob Latz. Era Bob Beto, Latz. Né, o Sonda City, mas era o Bob Latz da Beto Sonda Ele que City. construiu daí a sala de imprensa e construiu um local para o técnico do Curitiba. Tipo a bancada. Era o Krieger. Toca da Bruxa. Ele botou uma plaquinha de acrílico lá. Daí fez a sala de imprensa e quando não tinha ainda a sala de imprensa, não usava a sala de imprensa, só tinha umas cabines. A gente entrava no vestiário, lembra que a gente entrava no vestiário, entrevistar os caras. Às vezes deixava até o cara com o cabo, quando ganhava e tal, deixava o cara entrar conduzindo o cabo, ou o Hélio dizia, hoje só puxador de fio não entra. O Hélio Alves, grande feiticeiro, João Hélio Alves. Daí eu, na garagem, depois de um treino, assim, não sei se era um sábado de manhã, eu digo para o Enio, vamos gravar para a Rádio Independência uma entrevista? Sabe o que ele me disse? Você não vai acreditar. Não. E se coloque no meu lugar. Ora? Não falo em rádio que não pega em Porto Alegre. Que isso, meu. Daí eu ainda disse para ele, você está brincando ou está falando sério? Prefixo, não, estou falando sério. 1300... Não falo em rádio que não pega em Porto Alegre. Pelo amor de Deus. Daí o que eu fiz? Xinguei o velho. Ele não falava comigo. Fui campeão brasileiro no Maracanã, eu pegava os outros, gravava e eu reproduzia a entrevista. Voltei a falar com ele quando ele estava no Palmeiras e o Chapinha. O Tacílio Gonçalves da Silva, nosso querido amigo. Querido amigo. Disse, Paulinho, nosso amigo, foguetinho e tal. E daí ele no Palmeiras, lá no Pacaembu esse jogo. Daí tal, me deu a mão e tal, voltamos a conversar, mas sem necessidade. Olha só. Mas nesse time campeão brasileiro de 85, Jairo Rafael, né? Rafael. Camarote, o nosso Jairão. André. Geraldo Gomes. Dida, que tinha vindo do Colorado, né? Tobi. Marildo, né? Marco Aurélio, Marildo, Lela. Tinha o Almir também, Edson, né? E o Almir ainda, né? Gil. Eu tinha muita amizade com a turma toda, né? Eu lembro que na porta do vestiário os caras mostravam o número da camisa. Não. Até hoje os caras se mantêm amizade, né? Com a turma toda aí, os que... A gente perdeu o Marildo, né? Que faleceu. Eu ainda e o tive Tobi, lá né? Despedido o Tobi e antes. O Tobi, né? Dessa turma. O Jairão, né? Jairão também. O Gerson. O Gerson, que também era o terceiro goleiro, né? O Gerson jogou algumas partidas daquele campeonato brasileiro de 85, Coritiba, primeiro campeão da Nova República. Você estava pela Independência. Estava pela Independência. Com Carneiro Neto e Munir Caluf. No Maracanã. No Maracanã. Você estava vindo de Belo Horizonte, daquele jogo emblemático 0-0 no Mineirão, que estava 200 mil pessoas no Mineirão. Eu transmiti primeiro aqui, né, na sequência, Curitiba e Galo. O jogo de 1-0 para o Curitiba, gol do Heraldo. Fui Fui entrevistar o Heraldo, dei aquele pique, eu gostava de chegar antes. Acho que os concorrentes não eram tão bem fisicamente naquela magrinho e tal. Daí fui pingando azeite o repórter, pô. Eu levava o jogador, né, na frente da torcida para jogar camisa, comentar sobre o gol e tal. Então o foco era o cara que fazia o gol ou o gol decisivo, se tivesse mais jogos, mais gols durante o jogo, né? Daí entrevistando o Heraldo, tal, que eu me dava muito com ele, sempre com ele, com a Angélica. Daí a Angélica estava grávida do Júnior, Heraldo Júnior, e ele no ar, disse que a família tinha decidido, ele com a Angélica, que eu seria o padrinho do Júnior. Sou o padrinho do Júnior. Do filho dele lá. Então tinha uma amizade muito boa com os caras e era assim gostoso transmitir. Só o único problema foi essa relação com o seu Enio. Aquela noite de 31 de julho de 85, Curitiba no... 1º de agosto, na madrugada. Curitiba no Plaza, Copacabana. Plaza. Avenida Princesa Isabel. Princesa Isabel. A gente voltou depois do Plaza. Estou falando já no ano 2000, 2003, eu ficava 2004, muito no Plaza. Era amigo de todos os porteiros, garçons.
Eu lembro que eles tinham um tratamento especial para o pessoal de rádio. Tinha um garçom baixinho nordestino, o apelido dele era Leiteirinho. Leiteirinho. Eles faziam leite batido com mel para a garganta da gente. Imagine que... Iam levar no quarto o leitinho. Que bom, leitinho com mel. Plastiquinho se cobrindo o copo e tal. Eram uns caras muito bacanas. E você permaneceu lá para fazer a festa naquela churrascaria depois? Ficou? Sim, na churrascaria era Mários, eu acho. Mários. Nós tínhamos o jogo do Heraldo aí do 1-0, daí o Curitiba foi o 0-0. Lá no Mineirão. Que aquela bola desviou, o Rafael estava caindo para cá. No Mineirão eu estava com o Jair Júnior, o príncipe do rádio. Como diria o nosso amigo, o GG, Gair Júnior. Gair Júnior. Daí o Jair recebeu a orientação do Munir Caluf para voltar para Curitiba e eu... Foi para o Rio. Primeiro o jogo do Curitiba foi no domingo, no Mineirão, né, que é da classificação, quando eliminou o Galo. 0-0, né? 0-0. 1-0 no jogo aqui tinha sido 1-0, gol do Heraldo. Heraldo. Para ficar, para acompanhar os treinamentos na Toca da Raposa. Na Toca da Raposa e depois vir com a delegação para o Rio de Janeiro. Curitiba também ficou no Plaza, que você falou aí, na Princesa Isabel. Avenida Princesa Isabel. Do lado da Barbarella. Foguetinho. Que é isso? Que memória é essa, cara? Era um bom bar. Bom bar. Um bar que bombava ali. É verdade. Do hotel tinha um bar muito grande ali. Mulherada bonita. Na época era uma casa assim muito requintada do Rio de Janeiro. Artista, aquela coisa toda celebridade. A festa curitibana. Lá no Mário Churrascaria lá. Porque foram 5 mil torcedores do Curitiba. Eu lembro dos ônibus aqui. O Maurício Frutti mandou a Furiosa, que era a charanga. Sim. Mandou a charanga. Lembro. Foi bacana. E o mote dos cariocas era: o Bangu é o Rio nas finais do Brasileiro. Agora, todas as torcidas torcendo para o Bangu. Se uniram. Agora, não querendo te cortar, mas já te cortando. Você vai lembrar desse episódio, eu quero saber da tua opinião, se isso influenciou, se isso foi usado como alguma coisa em termos de motivação, por chegar na final, ter eliminado Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo e outro grupo lá que veio o Bangu, que eliminou, acho que foi o Brasil de Pelotas. Uns 2 dias antes da decisão, a Rede Globo apresentou, não sei se isso repercutiu na manchete também, o Moisés, saudosa memória, o Moisés que quando o zagueiro dava até na sombra, ele era o técnico do Bangu, e tem uma imagem dele, uma entrevista dele, não vou lembrar se foi por Raul Quadros, na praia de sunga, comendo camarão, comendo casquinha de siri, tomando um chopp, dizendo, não, o Bangu já é campeão, não precisa nem jogar. Porra, os caras ficaram putos da cara. Isso aconteceu realmente, porque eu vi na televisão. Usaram isso como uma motivação a mais, mostraram para os jogadores. Lógico. Isso deve ter pesado para os caras estavam com sangue no olho. Que aquele time sangue no olho. Do Curitiba entrou bufando. Sim, muito aplicado. Porra. Superava uma eventual limitação técnica com a determinação, com a pegada, com a marcação forte, mas o Curitiba tinha uma vantagem de ter o Edson pela ponta esquerda, o Edson Gonzaga, meu querido amigo. Liso. Lela, nossa. Índio e Edson, forte, era muito time. Forte, né? O Lela, o Edson, presença de área. Ver o gol que o Índio fez. Era um cavalo para bater falta. E era um grande batedor de pênalti, falta, sabe? Então, agora, a habilidade, né, do Enio para transmitir isso para os jogadores, os caras estão achando que vão jogar contra o vento e tal, né? Estão desmerecendo a gente e vamos dar a melhor, confio em vocês, a melhor resposta é dentro de campo, vão marcar o Marinho, né? Que era liso também. Liso, até teve um segundo gol do Bangu que foi anulado, pedido, né? O Bandeirinha deu e o Dida estava vindo de uma seleção brasileira. Das eliminatórias da Copa de 86. Acho que até o Rafael. O Rafael chegou a ser convocado também. Mas para a Copa não foi. Existia uma expectativa muito grande em relação ao Heraldo também, né? Sim. Ao Heraldo também. Mas o Dida chegou a jogar, chegou a estar com o grupo. O Heraldo estava num
momento Foram maravilhoso. numa fase, Ele né? e o Gomes formavam uma dupla de zaga. Não davam chance para o Vavá. Mesmo verdade. assim, o Vavá entrou em alguns jogos. Como bateu um pênalti. O Gimarildo entrou no lugar do Leila. Vicente na ponta esquerda. Aquelas opções ali de meio campo, né, que depois ele definiu o Almir Gil, tinha o Marco Aurélio, tinha o Tobi, né? Marco Aurélio e Tobi, 2 volantaços, mais o Almir. O Marco Aurélio formou um meio de campo na Ponte Preta com o Dicá e o Oswaldo. Pelo amor de Deus, o maior meio de campo da história da Macaca Campineira. E depois virou um dos bons técnicos da geração dele. Foi campeão no Cruzeiro também. Exato. Campeão, por onde passou, grande Marco Aurélio, um cara assim. Mas eu achei assim de uma infelicidade muito grande aquela declaração do Moisés na época. Eu falei, isso aí vai dar gás pro time do Curitiba. Os caras gás e um gesto de arrogância. Né? Não precisava ter falado aquilo, né? E como eu vejo adversários, concorrentes, desmerecendo a conquista do Coxa, PC, porque mas naquela época o Curitiba jogou contra times menores, capaz, não sei o quê. O Curitiba ganhou do São Paulo, do Morumbi, do Flamengo, ganhou do Flamengo, do Maracanã, gol do Marildo, Cruzeiro, em Belo Horizonte. Do Cruzeiro. Aquele gol contra o Fijol foi maravilhoso. Contra o Fijol. Pegou lá de fora, eu brincava muito com o Marildo, que era um grande amigo, um cara muito bacana, né? E ganhou do Goiás em Goiânia. Vários resultados positivos no Couto também. Eliminou o Atlético Mineiro. Eliminou o Atlético time Mineiro. Que eliminou foi o Galo. O Atlético Mineiro tinha uns 7, 8 jogadores na Copa de 86. Tinha Reinaldo, Luizinho, tinha um monte de... Elzo, um monte de jogador bom pra caramba. O Éder. Éder, Aleixo de Assis, e o Curitiba foi lá e não tomou conhecimento, não. Esse jogo que eu me refiro, que o Rafael fez uma defesa, que a bola desviou, ele estava caindo para cá, a bola desviou, estava indo para lá, ele foi, se esticou inteiro e puxou a bola aqui. Né? Se tivesse o VAR, eu queria dizer que a bola passou da linha. Eu queria dizer que a bola passou da linha, mas o Rafael, foi assim... Tá bem, Copa do Mundo, amistosos internacionais da seleção foram importantes, mas o que mais me marcou mesmo... A tua carreira. Foi estar com o Munir e o Carneiro Neto, grande Caluf, né, que eram 2 caras monstros sagrados da nossa crônica esportiva. Eu tinha amizade, o Carneiro continuou tendo, graças a Deus. E o Munir, eu fui muito próximo do Munir, gosto muito, eram crianças, né? Ajudava a cuidar do Marcelo e do Miguel. O Miguel, qual que é o empresário? É o Miguel? Miguel. Os dois são, mas o Miguel é mais na linha de futebol, frente, aí tá na linha de frente. E eu, fora as Copas do Mundo, eu fiz com o Linhares Júnior uma transmissão pela Rádio Cidade, o jogo comemorativo aos 30 anos da conquista da Copa de 58, em Estocolmo, na Suécia. Que legal. Nossa, isso foi 88. Transmitiu ao vivo do gramado. Foi muito Ogamar Linhares Júnior. Com o Ogamar, né? Veio o Ogamar junto comigo. Nosso presida da CEP, que hoje está na Jovem Pan, hein, Curitiba. Está na Jovem Pan News. Tá na Jovem Pan então News. Fizemos esse jogo e depois o Curitiba fez uma apresentação. O Curitiba não, a Seleção Brasileira, do Carlos Alberto Silva, fez uma apresentação em Oslo, na Noruega. Estádio Ullevål. E depois uma em Viena, no Húngaro Ring. O Húngaro Ring era da Hungria, da Fórmula 1. No Ring, não sei que eu não lembro agora, em Viena. A Copa de 90 na Itália você estava? Tava. Você estava por qual emissora? Pela Universo, não? Não, Capital? 90 foi pela Independência. Independência. Com a Bandeirantes. Fizeram aquela parceria com a Bandeirantes, que a B2 fazia com a Gazeta, né, de São Paulo, o Lombardi fazia. Fui credenciado pela Rádio Bandeirantes. Rádio Quem gostava de mim, 2 queriam que eu fosse para a equipe da Bandeirantes. Fiore Gilhote e Darcy Reis. Nossa, Darcy Reis era muito bacana. Meu Deus, olha só, cara, com quem que o homem trabalhou. Né? Foi um convívio assim. Sensacional. Ficamos a maior parte do tempo em Guadalajara. Foi a segunda Copa do México, né? E concentramos em 86, né? No hotel onde a seleção... em 70 ficou. Ficou em 70. Em 90 eu lembro que a B2 tinha mandado lá, foi o nosso querido professor Odemar Kramer, estava junto com eles, Raul Massa do Nascimento. Sim. E lembro da equipe de vocês também, né? E nós fizemos a Copa da Itália e
Nessa Copa da Itália, inclusive, estava o Mário Henrique junto com a gente, o Josias, né? Mário Henrique Menegoff. Foi a Copa que o Canija matou nós, né? Que deu o toque, pô. O Maradona levou todo mundo, tocou pro Canija, não sei quem ergueu a mão. O Canija foi lá e tocou na 86 foi no México. Foi no México. 90 na Itália. E 94 nos Estados Unidos. Isso, e 98 na França, né? 2002, sim. Coreia e Japão. Né? Cobrir Copa do Mundo cansa, mas é gratificante. É muito legal, né? Muito bacana, é um diferencial, assim, mas como você falou, né? Teve todas essas experiências internacionais, mas essa saga Coxa Branca de 1985 foi marcante. E isso é uma coisa. Você escreveu um livro dos 30 anos, da conquista do Curitiba, o primeiro campeão da República. 30 histórias dos 30 anos da conquista, uma por ano. Olha que legal. Foi bacana. E o torcedor já não se liga tanto, o povo brasileiro não se liga tanto em livro. É uma pena, acho que foram 1.500 exemplares, e as pessoas que tinham um amor assim grande pelo clube me procuraram muito, compraram o livro. Já tinha escrito um livro antes, Dirceu Grécia, era Paz de um Pássaro, olha aí. Com apoio do Fernando Guignoni, meu querido amigo Coxa Branca. Guignoni era secretário de Cultura do José Richa, do Zé Richa. Daí a Secretaria de Cultura me apoiou e escrevi um livro contando a história do grande Dirceu. Eu lembro da música. Eu lembro da capa do disco do Dirceu, ele com uma jaqueta de couro. Sim. E aquela Por Entre Nuvens, sim. Branca e solta. Que era a letra do Paulo Hilário. E a interpretação sensacional do Dirceu Grande. Ele foi um cara assim que, olha, a gente vai e volta no bate-papo aqui, mas vem sempre na minha memória, né? O Dirceu... você não vai lembrar, mas vocês faziam sorteios lá no Viva Futebol, e eu uma vez ganhei um calção de futebol, calções Drebilu. Eu lembro da Drebilu. Lembra da Drebilu? Arranham o braço. Isso! Eu ganhei um calção Drebilu. Eu fui lá buscar e quem me entregou foi o Carlos Mion, que me entregou o calção. Eu com aquele cabelo desse tamanho, assim, aquele chatinho que eu tinha na cabeça. Assim. E bolas do Val. Bolas do Val, lembra? Do Val ficava perto onde eu moro hoje em dia, na Santa Quitéria. A do Val ali, onde mora o Vinícius hoje, que jogou no Curitiba, jogou no Vasco, nosso Vina. O Vina mora bem pertinho onde era a indústria de chuteiras e bolas do Val. Ali, sim, aquele... ali na Nossa Senhora Aparecida, aquela região ali da igreja do Barigui, ali onde tinha fábrica. Meu irmão trabalhou até Seminário do Barigui. Seminário do Barigui, ali tinha o seminário ali. Aliás, o Eliseu, né? O nosso Eliseu Rolim de Boronato começou a jogar bola no seminário do Barigui ali com o Padre Pedro, ali com a turma ali, para depois ir para o Bomeirinhos do Munir Caluf. Também outra história que já foi contada aqui, na Casa do Craque, muito bacana, mas para você ver como a bola dá voltas e a gente está falando do mesmo mercado, das mesmas pessoas, das mesmas feras com quem a gente conviveu. Né? Isso traz grandes lembranças, muita saudade e muita gratidão. E ali naquela época eu saí da Rádio Clube em 2007 e fui para a CBN e já era Rádio Globo, a AM era Rádio Globo e CBN FM, que o doutor Eli me deu a oportunidade, fui lá trabalhar. Você já estava na equipe da CBN quando eu cheguei, né? Sim. Você já estava na equipe da CBN. Eu fiquei uns 8 anos. A gente ficou ali até 2015, mais ou menos 2016 na CBN ali, né? Eu saí antes. Saí um pouco 2011. Antes. A gente conviveu ali, que a gente fazia jogos, eu fazia as escalas, trouxemos o Tusca para ser o nosso produtor. Sim. A gente tinha Moisés Machinski, que a gente trouxe a menina Nádia Mauad junto com a gente, né? Moisés Machinski, o Rafael Porto. Fez estágio na nossa equipe. Na nossa equipe, naquela turma que a gente tinha. Carlos Klein, Rafa Porto, que veio de Joinville, que hoje desponta na TMC, antiga Transamérica. Estava começando, tinha um medão de entrar ao vivo, né? A gente gravava ele para colocar no ar e tal. Você já estava quando o saudoso e querido Edgar Felipe narrava? Tava. Depois que veio o Tony César. O Tony César. Eu trouxe o Fernandinho César também, quando eu fui coordenador de esportes, o Tony saiu, ficou Edgar Felipe, César Júnior junto com a gente ali também, né? Que a gente trouxe o Cezinha para narrar. Nós tivemos como comentarista o nosso querido Silvio de Tarso ali também, Silvinho. Ivan Vinícius, o moço de Ponta Grossa, que comenta com uma sutileza, comenta de terno, né?
Valmir Gomes, nosso comentarista também, né? E eu que que eu usava pro Dirceu Greser, o comentarista que canta a jogada certa. Você passou que depois pro Valmir. passou pro Valmir, né? O comentarista que canta a jogada certa. E ali a gente ficou... Lá transmiti... Com quem que eu fui? Eu acho que eu fui sozinho, o narrador fez a transmissão de Curitiba. Curitiba e Santa Cruz do Recife, lá 2000 do René Simões, quando o time subiu em 2007. Quando o time subiu, depois desfilamos de Henrique Dias fez o gol deitado. Isso, gol deitado. Eu estava ajudando, o Kleina estava fazendo plantão, e eu estava ancorando a transmissão ali, né, abrindo a jornada, fechando a jornada, quando vocês entraram de lá e o Curitiba subiu e fizeram uma festa. Era o time do René Simões. Depois ele escreveu a saga Coxa Branca, aquele livro, que ele cita todos os profissionais da imprensa. Também, a gente veio do aeroporto no caminhão de bombeiros para o Couto Pereira. Isso... Tomando cuidado, aqueles fios, né, que ficavam no pé, para desviar. Tal. Que legal. Tive uma também... da conquista do Munir e do Abel no Pinheirão contra o Pinheiros. 99, contra o Paraná Clube. Contra o Paraná. Gol do Darcy. Gol do Darcy. Nesse dia nós saímos do Pinheirão. Também de carro de bombeiro. Eu estava fazendo reportagem para B2. Estava ali fazendo. Abelão ficou sem camisa no Pinheirão. Domingo à noite, os dois Paraná e Curitiba tinha dado empate, né? Os dois jogos o Paraná saía na frente, o Washington Estecanela Cerqueira tinha vindo do Caxias, fez os gols, tudo. Curitiba empatou. Primeiro jogo, o Gralac deu-lhe uma porrada, uma cobrança de falta, a bola estourou no peito do Regis. O nosso querido lá que faleceu, que veio do Mugimirim, o Kleber Arado, só conferiu e empatou o jogo. No meio de semana também, daí na final o Washington fez um gol, Reginaldo Vital fez outro lá, tal. O Curitiba empatou e no finalzinho, né, numa jogada, o Abel colocou o Darcy no finalzinho, uma jogada pela direita, o Darcy deu uma chapada, Curitiba campeão, Pinheirão lotado, lembra? Sim. Pinheirão lotado, 1999. Nunca vou me esquecer desse jogo aí. Já transmitimos tantos jogos no Pinheirão, hein? No Pinheirão, rapaz. Quando chovia, lembra que aquele túnel ficava cheio d'água? A gente tinha que dar a volta por lá ou sair nadando. Coitado do Roberto Caetano, com aqueles fios tudo passando, aquele troço ali. Eu fiz uma brincadeira depois, não sei se foi um Atletiba, alguma coisa no Pinheirão, dizendo que agradecia, obrigado pela audiência, vamos voltar para a cabine aí, e a lamentar apenas o meu sapato novo, que ficou todo enlameado e tal. Daí, quando eu estava vindo para casa, o Valmor Zimmermann ligou para a rádio, pediu para entrar no ar e disse: Foguetinho, pode ficar tranquilo que nós vamos pagar a engraxada no sapato dele. Grande Valmor Zimmermann, figuraça, Gosto, né, cara? Muito do Valmor. Antes eu encontrava ele andando ali na 7 de setembro, fazendo caminhada. Agora está em Floripa. Mas sempre encontrava ele de manhã ali nos Anjos do Greco, naquela pracinha, começo da 7 de setembro ou final da 7 de setembro, ele ali fazendo caminhada. Eu nunca vou me esquecer, eu falei que acontece essa história e vou contar. Não sei se era campeonato, era campeonato paranaense, a gente foi fazer um jogo em Cascavel, e eu estava na B2 e você estava na CBN Globo, e viajou eu, você, o Caco e o Edu. E eu ia na boleia, lembra? Eu era o cara que ia na boleia e tal. Era assim, um pagava o carro, o outro alimentação, e o outro dava o carro, alugava o carro para nós viajar. Eu lembro que a gente alugou um Santana, e a gente viajou e tal, e fomos ficar no Plazinha do Tchê. Sim, Cascavel. Darcy Casagrande, em Cascavel. E cada vez que a gente chegava lá para fazer jogos, o Tchê fazia uma comida, um churrasco, uma carne, uma paella, um carreteiro. E nós se empolgamos lá, começamos a tomar umas lá e tal, e tava um calor, né? Quente e tal, época de final de ano, assim. E nós tomando e tal e tal. Eu sei que lá pelas tantas, acabou a comida no panelão, o troço lá, o tio tava fazendo os troços. Eu peguei aquele panelão, lavei aquele panelão, não tinha onde batucar. Tinha um amigo nosso tocando violão, lembra? Sim. Era umas 3:30 da manhã, Léo. Eu vou mostrar essa foto aqui. A gente estava no hotel, mas tinha tipo na garagem. Era um anexo ao hotel, assim, tipo uma área gourmet, um refeitório bonito. O hotel é uma espécie de 2 em 1, né? Tem dois hotéis dentro de um, né? E a gente sentou lá, era 3:30 da manhã, eu peguei aquele panelão e nós quais. Muito bom. Amanhecemos ali, rapaz.
fazendo festa lá com o Tia no Hotel Plazinha, eu, você, o Caco e o Edu. Olha, rapaz, no outro dia, se nós tivéssemos que jogar, nós estávamos tudo morto. Mas como lá não tinha que correr, né? Sim. Era só falar, foi só uma correr coisa no assim. Final do jogo para pegar o cara que fez o gol, né? É verdade, é verdade. Eu lembro também de grandes jogos que eu trabalhei com você lá aquele estádio do Ituano, Novelli Júnior lá em Novelli. Lotado aquele estádio lá, rapaz, à noite, um jogo quarta-feira à noite, nós fazendo jogo lá e tal. Também a gente fez, acho que lá Marília, aquele estádio que era azul e branco, arquibancada Marília Atlético Clube, que o Ocimar Bolicenho era o diretor de futebol deles lá, que a gente foi com o Curitiba ganhou João lá, como é que é? União São João de Araras, lembra? Araras fez alguns jogos. Em Itu a gente ficou numa pousada bem legal, assim, um lugar bacana. O Galo cantava de manhã, na hora do café, assim, de manhã, quando eu levantava. Você estava uma vez que o Curitiba foi roubado pelo Palmeiras lá no Palestra? Não, naquele estádiozinho que a gente ficava lá na Alphaville. Barueri, Arena de Barueri. Acho que você estava lá. Eu estava, né? A gente choque na maleta lá. Tomava, a gente tinha que esticar 200 metros de cabo. O pessoal não imagina o que é isso. O pessoal não sabe o que é isso. E a gente enrolava no braço, cara. O único da turma que tinha microfone sem fio era o Edu Brasil, né? A gente era cabão aqui, enrolava aquele cabão para fazer jogos assim, porra, lá nesse que você falou, na Arena de Barueri, porra, tinha que esticar o cabo, instalava na divisa do campo e vinha com o cabo até a linha de fundo, o árbitro não deixava se ficar na lateral, lembra? Sim. Tinha que ficar atrás do gol. Porra, mas era um sufoco, cara. Pesado aquele cabo, quando chovia. Nossa, e depois para levar no ônibus, levar no carro, aquilo quando chovia. Olha, eu tenho saudades daquela época, Foguete, mas hoje eu não teria mais condições de fazer tudo. Hoje mudou tudo, é tudo diferente, claro. Mas foi uma época assim, era muito sofrimento para o repórter. Quando as emissoras passaram a pagar um instalador lá do local, alugava o material dele, a gente não precisava levar cabo, o cara esticava o cabão. Lembra que a gente ia para Minas, era o Passarinho, Tiriva, não vou lembrar bem o cara que instalava para nós. Tinha o cara do Rio de Janeiro lá que instalava no Maracanã para nós também. Aí já passou a mudar um pouco a coisa, passou a ficar um pouco melhor para nós. Isso. Era complicado, cara, pelo amor de Deus. Não, era muito cabo, 150, 200 metros. Eu estava lembrando um jogo que eu fui com o Fernando César, transmiti na rua Curuzu. Lá em Belém do Pará. Nossa. O Luiz Henrique era o goleiro do Curitiba. Luiz Henrique, sido queridão. 90, 91. Foi um 0-0 com muita chuva. Nossa, e lá chove direto. Coisas que eu digo para minha esposa, para dizer, só acontecem com o Paulo Mosem. Fernando na cabinezinha, estava vendo a transmissão do Curitiba lá em Belém. Era tipo uma casinha assim perto da arquibancada. Você acredita que tinha um cachorrinho que morava lá? E chuva que Deus mandava, eu tinha que puxar aquele cabo enroscando, né? Que às vezes ele não vem, né? Enrosca em outro cabo, em outro cabo, de escanteio, em placa de propaganda. Em placa. Ixi. E conforme se puxa, que tinha o caminho do retorno mais fino. Mais fino do retorno, né? Mais grosso a transmissão. Aí arrebentava o retorno, tchau. Daí arrebentava o caminho do retorno e o cachorrinho não colaborou. Mordeu? Eu estava fazendo xixi num cantinho lá e o bichinho quis me morder. Puta. E o cabo já meio enrolado, daí botava assim no ombro, daí para você manejar, né, para fazer o ritual todo aquele, o cachorrinho vinha com uma sede, queria me morder de qualquer jeito, não tinha ninguém. O único repórter de fora daquele jogo, eu, à noite. Nossa. E chuva que Deus mandava, mas... Eu lembro... Tudo em nome da alegria. Outro lugar que eu me ferrava muito, que a gente se ferrava, era no Canindé, lembra? Canindé. Tudo enferrujado, aquele armário. Eram vocês da Rádio Globo que tinha um operador que se ficava, alô Jesus, não era vocês ou era vocês que tinham? Acho que era. Que daí eu lembro que eu estava instalando o meu equipamento e você ficava, alô retorno, Jesus, alô Jesus, alô... Jesus é aí eu falei assim pro Caco e pro Edu, mas... Se esse não resolver o problema dele, ninguém vai resolver. Não vai conseguir falar daqui nunca. No Canindé, pelo amor de Deus. Nossa, era complicado fazer jogo lá. Meu Deus, o que eu sofria, rapaz. Fiz vários jogos. Na época da Rádio sempre Clube, teve problema. Aquele armário lá debaixo. Lá em aquele estádio que tinha uma escada assim,
Varginha, acho que era gigante, uma escadaria, não sei se era Varginha, era em Minas, alguma coisa assim. Não era no Mato Grosso, Vargem Grande? Que tinha uma escadona gigante, que é quase 200 metros de cabo, que a gente também instalava, tinha que ir para trás do gol. Lá Nossa, era complicado. Pedro Pedrocian. Pedro Pedrocian. No Mato Grosso, eu arrumei um cara assim para ceder material e tudo. Ele subia aquela rampa do estádio de moto, cara. Nossa, subia de moto, eu na garupa. Pela mãe do guarda, cara. Não, era uma coisa assim. E sabe que eu encontrei vários caras como esse, eu lembro. O cara instalou o material, quebrou o galho, fez eu falar, arrumou o retorno, tudo. Esse, na hora de cobrar, não quis cobrar. Olha aí, Pelo amor de Deus, coleguismo e tal. Olha aí. Isso não existe mais hoje em dia. Não. E hoje... Existem bons colegas, sim, mas não. O cara... Até porque o trabalho dele, eu insisti, ele não quis cobrar. Ele salvou minha transmissão. E hoje, assim, Foguete, você continua acompanhando futebol, acompanhando Curitiba, né? Uma coisa, um diferencial que você sempre teve, que você sempre foi coxa branca de coração, mas sempre quando abria o microfone, sempre empunhava o microfone das mais diversas emissoras que você trabalhou com muito profissionalismo, tanto que você sempre foi muito bem recebido no Paraná Clube, no Colorado, cobriu o Colorado no dia a dia também, no Atlético Paranaense, enfim, você é um cara que tinha assim abertura em todos os estádios aqui de Curitiba, mas hoje você acompanha ainda o Curitiba? Bom, minha última vivência assim, maior com o Curitiba, eu coordenei a Rádio Coxa, que o presidente Juarez me pediu, isso o Renato Falador já tinha falecido. Quando surgiu a Curitiba Ideal, o Juarez e o Renato me convidaram, eu fui o interlocutor do Renato, eu entrevistava o Renato para as redes sociais da campanha, ajudei muito a ganhar. Alguns ali acham que eu fui o principal eleitor, não sendo conselheiro do clube, ajudei muito. Daí fui lá para cuidar da comunicação institucional, cuidei da Rádio Coxa, comentava os jogos pela Rádio Coxa, fiz algumas coisas pela TV Coxa também, era aquela N Sports, que era a produtora, e foi uma coisa assim bacana. Daí fiquei quase 3 anos no clube, daí quando foi caracterizada a SAF, os caras iam começar a trazer gente de tudo que é lugar, porque eu atuava muito também na área de relações públicas com sócios, sócios antigos, com famílias, cuidava muita coisa dos mascotinhos que entravam em campo, eu ajudava a selecionar os pedidos, que eram muitos, né? E depois, quando entrou a SAF, veio um cara muito arrogante do Rio Grande do Sul, que era extremamente arrogante e nocivo, antipático, fazia questão de ser boçal, daí eu não ia nos jogos, vou às vezes ao Couto, vou até o bar, deixo o Klaus lá, mas eu assisto o jogo na televisão. Na televisão. Assisti muito. Pay-per-view aqui. Pay-per-view. Confortavelmente. Disney aí, né? Que ontem perdeu, né? Que a gente está gravando. Esse programa que a gente está gravando, esse episódio aqui com o Paulo Mosmo, nosso foguetinho, é um dia após a vitória do Curitiba diante da equipe do Paysandu, que sacramentou a volta do Curitiba. Está na primeira divisão. Conseguiram na Disney, que tem uma produtora que faz o envio das imagens, conseguiram dar um replay na hora do gol do Paysandu. É verdade. Quer dizer, para a torcida do Curitiba, nem para a torcida do Paysandu. A torcida do Paysandu estava torcendo para o time perder. É verdade. Estavam todos revoltados lá. Mas deu um sufoquinho no final. Né? No final ali mudou um pouquinho o panorama do jogo. Né? Mas, quem sabe, né? Esse programa aqui, que a gente for colocar no ar aqui, né? O Curitiba já tenha sido campeão da Série B e vai ser o campeão. Né, ganhou do Atlético. Com certeza subiu. E grandes possibilidades de ser campeão. Vai ser o campeão. Eu tenho certeza que o Curitiba vai ser o campeão aí. Né, e vai voltar à primeira divisão ano que vem. Mas optei daí por ter sido muito ligado ali à diretoria, como existem muitos torcedores, até sócios que às vezes não respeitam e são agressivos e tal. Eu prefiro, embora a maior parte da torcida seja bacana, para evitar algumas coisas dissaborosas, como eu tive na própria diretoria do Curitiba, e no camarote da diretoria, era só o adversário fazer um gol, ninguém prestava,
Isso era muito cruel, assim, né, para quem se dedicava ao clube, horas e horas, dando gratuitamente, como um apaixonado pelo clube, dando o seu serviço, a sua dedicação. Então eu prefiro acompanhar mesmo pela televisão nos dias atuais, PC. 50 e poucos anos de carreira, ficou alguma mágoa ou não, Foguete? Não tive mágoa, não tive problema. As maiores lembranças são com os colegas de rádio, com as boas amizades que fiz no futebol, muitas amizades aí que atravessam o tempo, tanto com jogadores, técnicos, membros de comissões técnicas, ex-jogadores, muitos amigos. Eu só tenho gratidão. O rádio me deu muita coisa. Essa passagem pelo Coxa me foi muito gratificante. Eu já tinha com o Evangelino, lá em 1993, fui vice-presidente de marketing do clube. Trouxe a Balduco, na época, para ser patrocinadora. Da camisa, né? Trouxe o Heraldo Evans Júnior, que era um cara que trabalhou com o Pelé, para me ajudar na captação de patrocínios e um monte de coisas para o Curitiba. E foram experiências assim, porque como repórter você tem uma visão. E estando dentro da diretoria, você tem uma visão ainda maior de como que é a responsabilidade de gerir um clube, da grandeza do Coxa e da minha vivência com esse clube, do meu envolvimento sentimental, né, com o Verde e Branco, com o Alto da Glória. Quando o Hélio Alves era supervisor, eu tinha a chave da Rua Mauá. Olha aí, rapaz. Para entrar na sala de imprensa. Olha aí, tive a chave do Couto Pereira. Porra, olha aí. O cara, vou te contar. Uma coisa que eu queria lembrar de rádio, você sabe que em 1995, o Josias e eu fizemos de forma pioneira transmissão de futebol em FM em Curitiba pela exclusiva FM do Luiz Mussi. Nossa, tinha um estúdio, tinha uma estrutura melhor estrutura de rádio, brincadeira, melhores instalações de rádio do Brasil, segundo o saudoso Fiore Gigliotti, que veio transmitir no Atletiba, como veio também o Edson Mauro transmitir Edson Mauro. Tá vivo o Edson Mauro, né? Tá nativa. Tá nativa. Alagoano, gente maravilhosa. Exclusivo eu lembro. Bom de bola. Cheguei a gravar alguma coisa lá na exclusiva, participar de alguns programas com eles. Que estúdio que os caras tinham, era brincadeira. Sim. E o meu grande amigo FM, né? do rádio lá do Rio de Janeiro, Heraldo Leite. Heraldo Leite. E o Denis Menezes. Denis Menezes. Muito amigo do Denis até hoje. Nossa, só feras do rádio do Rio de Janeiro. Os convívios muito bons. Muito bacana, muito legal. O Kim e o Klaus já estão criados, já cresceram, já estão tudo uns rapagão grandão, já estão tudo... Sim, o Kim 33, o Klaus 28 e a Kéfera, minha enteada, que também vai fazer 33 em janeiro. Nossa, Kim faz dia 21, tudo, ela faz dia 25. Tinha 2 meninos, aí a enteada, a Kéfera. Bacana, uma experiência Queridona também, né? Maravilhosa. Queridona. A gente se dá muito bem. Olha que legal. Kéfera fez novela, filme, era pioneira da internet. Pioneira da internet, foi um fenômeno, de seguidores. Né? Fenômeno da internet. Canal 5 Minutos. Foi a pioneira, a principal youtuber brasileira. Mora em São Paulo já há muito tempo. Hoje vive entre São Paulo e Rio de Janeiro. Que legal. Colhendo aí o que ela plantou de maneira maravilhosa, com a inteligência, com a... Show de bola. Com o estilo que ela criou, né? Qual a mensagem, Foguete, que você deixa para essa juventude, essa nova geração aí que está ingressando na comunicação social, no jornalismo, querendo trilhar uma carreira no esporte, mais precisamente no futebol, que eu sei que eu dou palestras para os quarto-anistas de comunicação social e jornalismo, e eles acham que é um mamãozinho com açúcar, mas eu digo 99% de transpiração e um pouquinho de inspiração. Qual a mensagem que você, com a tua experiência de uma carreira vencedora belíssima, você deixa para essa geração aí, né, que está chegando aí? Porque tudo mudou, né? O mundo mudou, o futebol mudou, a vida mudou. Nós estamos praticamente, parece que estamos numa outra dimensão. O que você podia falar para essa gurizada que está aparecendo? Eu estive ainda há pouco tempo no laboratório da PUC. Estudei quando era UCP, Universidade Católica do Paraná. Fiz o curso de comunicação de 77 a 81. Minha formatura, inclusive, teve como paraninfo o querido amigo Dr. Paulo Pimentel, que eu tenho um carinho, uma admiração.
e uma amizade com ele, é uma pessoa fantástica. Então eu fui lá no laboratório, concedi uma entrevista para eles, falando da minha carreira, das minhas vivências, e eu tive a oportunidade de dizer para eles, e reafirmo aqui, o jornalismo, seja no rádio, na televisão ou no impresso, que hoje Curitiba está cada dia mais carente de jornal impresso. O Fernando Guioni, que está lançando hoje Paraná, agora com edição impressa, eu tenho uma expectativa muito grande, porque foi um grande livreiro, um grande homem de vendas de livros, e que incentivou muito o jornal, um profissional de marketing. Eu torço muito para que esse projeto do Fernando Guioni dê certo. Então eu disse para os estudantes o seguinte, o jornalismo é sacerdócio. Você tem que se dedicar de corpo e alma. Nos velhos e bons tempos, quando eu ia para o Couto Pereira, eu lembro que era o primeiro a chegar e apagava a luz da sala de imprensa. É verdade. Era o último a sair que apague a luz. O último a sair apaga a luz. Então, o jornalismo não dá para ser superficial. Você tem, é mais ou menos um comparativo com o policial. O policial não está de serviço, mas está ali sempre com a sua arma. Se ele vê alguma coisa, uma tentativa de assalto, algum abuso, uma pessoa bêbada dirigindo, ele está atuando. O jornalista tem que ser a mesma coisa. Tem que viver esse sacerdócio, tem que gostar do ofício, mas gostar muito, amar a sua profissão. Hoje o mundo mudou, hoje nós vivemos a era da internet, mas eu tenho uma convicção, que também comentei com eles, a internet só fortaleceu o rádio. O brasileiro, como diz o slogan da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, né? O brasileiro não vive sem rádio. Hoje o brasileiro não vive sem rádio e não vive sem internet. Mas a internet facilita, inclusive, ao radialista ter a sua imagem conhecida, porque toda a emissora de FM e AM já temos poucas, porque está vendo essa migração. Essas emissoras todas têm uma cameretazinha, como aqui, nós participando do teu podcast na Casa do Craque, que para mim é até um exagero, né? Não me considero um craque, mas um jogador esforçado, um repórter sempre dedicado. Né? Então, é necessário que a gente faça o jornalismo dentro da profissão, cultuando as fontes, respeitando as fontes. Se uma fonte disser para você, não fale antes do domingo que o técnico vai sair, obedeça. Preserve essas fontes que são fundamentais, mas viva intensamente. O repórter e o jornalista, eles precisam acordar na segunda-feira pela manhã, dormir na noite do próximo domingo, sempre sendo fiel às suas fontes, sempre buscando os diferenciais, buscando o lado humano de cada história, porque eu comecei falando e termino falando que atrás de cada rosto existe uma história. Verdade. O rosto dos personagens, do futebol, do esporte, da comunicação, e também o rosto dos nossos ouvintes, leitores e telespectadores, PC. Sensacional. Paulo Mosiman da Silva, nosso foguetinho, o filho do saudoso seu Zeca. Paulinho, obrigado por ter aceito o convite aqui de participar com a gente aqui, meu irmão, né? Que Deus abençoe grandemente você, toda a tua família. Já vou aproveitar aqui para deixar um Feliz Natal para você, para todos aí da família, né? E que a gente possa se encontrar mais vezes para tomar um café, né? E vamos no ano que vem, que a gente possa para tomar uma gelada, um café, colocar a prosa em dia, reunir a nossa galera da antiga aqui e continuar vivendo essa vida maravilhosa. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, PC. Um amigo que eu vi primeiro, magrinho, jogando futebol no Pinheiros, que teve as suas passagens no mundo da bola e que depois entrou com toda essa bagagem na comunicação, no rádio, na televisão, agora mais do que nunca na internet, que é, além de um grande profissional que se tornou, também um grande mestre de cerimônias,
é um grande mestre da amizade, do relacionamento, de dividir os momentos com os seus companheiros. Nós temos que fazer mais isso. Vamos lá. Pegar a velha guarda, A velha guarda. mesclar com Isso. a nova geração. Com esta renovação que está pintando. Celebrar a vida. É isso aí. Celebrar a vida. Vou É tomar isso meu aí. último golinho. Aqui. Repetir o brinde, desejar um maravilhoso Natal, um grande ano de 2026. Eu sou apaixonado por Natal. Eu adoro. Eu gosto do colorido, eu gosto da figura as do Papai luzes, Noel, Papai gosto das Noel. comidas do Natal, Oh, meu gosto Deus da do céu. cidade enfeitada, Adoro. gosto adoro. dos autos de Natal, Eu eu gosto de curto tudo de Natal. tudo. Feliz Natal. que a nossa Curitiba, hoje, com o Natal da Disney agregado, Isso. é o melhor e maior Natal do Brasil. Do Brasil. Passou, inclusive, Gramado, Passou. esse diferencial da Disney, com todo respeito ao pessoal de Gramado, que também é maravilhoso, mas Curitiba, fantástica, espetacular. Nós somos a capital nacional do Natal de Luz, né? Natal de luz. Que maravilha. Paulão, valeu, meu irmão. Obrigado. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Valeu. E uma honra para mim. Show. Bacana Sensacional. demais. Espero que vocês tenham gostado, né? De saber um pouquinho mais aquelas curiosidades, a vida, o passado, o presente, os seus conceitos, as suas opiniões com o nosso grande Paulinho Mosimann, o nosso foguetinho. Valeu, rapaziada! Feliz Natal a todos! Valeu!